Você acabou de assumir um novo cargo de liderança e a sensação é de que ninguém te dá ouvidos, os seus liderados pulam você e vão falar direto com o seu superior? Acredite, isso não acontece só com você. E não, você não precisa forçar uma postura de chefe durão e nem cair na armadilha de ser bonzinho demais. O que você precisa é conquistar a confiança estratégica da sua equipe e é exatamente isso que eu vou te mostrar aqui, de forma simples, prática e sem enrolação. Engajar uma equipe nova é um dos maiores desafios emocionais para quem assume o cargo de coordenação ou direção em TI. Eu sei que isso gera insegurança, você quer engajar a equipe, mas sem parecer forçado, sem virar um chefe controlador e sem cair no outro extremo, ser aquele chefe legalzão que ninguém respeita. E tem mais, seus liderados começam a te evitar, começam a falar direto com o seu superior, e isso vai minando a sua autoridade e te coloca numa posição frágil. Mas existe um caminho e ele começa com uma prioridade: conquistar a confiança da sua equipe. Nossa estratégia nesse primeiro momento não é dominar o time e nem agradar todo mundo. É conquistar a confiança estratégica da sua equipe. Porque o que eu vejo com frequência nas minhas mentorias são dois perfis extremos. Quem tem alta energia de ação, que chega com tudo e quer mudar tudo, impõe uma autoridade logo de cara e isso assusta. E tem quem tem energia mais relacional mais elevada, que chega mais inseguro, se perde tentando ser aceito por todos e aí não sai do lugar. Nenhum desses dois extremos funciona. O que funciona é o equilíbrio emocional, que isso a gente vai construir com base em 3 pilares de engajamento inteligente que eu vou te apresentar aqui. O primeiro deles é o pilar para intensificar a relação e criar conexões. Então, a sua primeira missão é montar um diagnóstico de como está a equipe, como é que está a sua área. Você precisa entender os perfis, os pontos fortes, os conflitos e como cada pessoa enxerga a realidade atual. Isso começa numa conversa one-on-one com bastante escuta ativa. Uma pergunta simples já vai abrir bastante espaço. Por exemplo, me conta o que está funcionando bem e o que não está funcionando bem. E sempre observa o grau de maturidade de cada liderado, porque quem tem mais maturidade precisa de mais autonomia. Quem ainda está se desenvolvendo precisa da sua postura mais diretiva, com mais passo a passo e orientação de como resolver os problemas. E isso vai dar clareza de como você vai se posicionar com cada perfil de liderado que você tem aí. O segundo pilar é a postura com clareza. É aqui que você começa a alinhar a equipe com os valores da empresa e a sua visão do que é necessário para essa área crescer, esse negócio crescer. Então, por exemplo, se a equipe é muito dividida, muito competitiva, mas você preza por colaboração, é um valor seu, você precisa deixar isso bem claro. Um exemplo para ficar mais claro isso. Olha, equipe, nosso desafio é crescer 30% neste ano. Veja que essa é a sua visão. Para isso, vamos precisar atuar de forma mais em equipe, trabalhar de forma conjunta para modelar o nosso processo e poder ter ele mais modelado e assim ter indicadores para analisar a performance. Então, eu falei da visão e quando eu trago trabalhar em equipe, eu estou trazendo um valor que eu prezo para que a gente consiga ter produtividade trabalhando juntos. E toma muito cuidado com os extremos do seu posicionamento. O autoritário, que não abre muito espaço para conversa, ela vai ser bem usada em cenários de crise. Se você entrou no cargo de liderança no cenário de crise, vai ser importante você ser mais diretivo, mais firme, sim, com um pouquinho mais de autoridade, para que elas sintam segurança do que precisa ser feito. Agora, normalmente, se você não está entrando no cenário de crise, também tem um outro lado muito extremo, que é a postura condescendente. Ou seja, você é um perfil, pode ser um perfil que quer conciliar, quer agradar e toma decisões mais lentas em função de toda essa harmonia que você tenta trazer. Então é importante ter equilíbrio entre essas posturas. Eu gosto da postura do mentor que vai trabalhar numa linha de orientar. Então ele vai ser mais nessa linha. Olha, equipe, eu tenho alguns pontos aqui que me preocupam. Por isso eu gostaria da contribuição de vocês com sugestões para a gente poder alcançar esse resultado na direção da nossa estratégia aqui. Ok? Entendeu qual que é a linha que eu posso colocar um espaço de diálogo para trazer as pessoas para trabalhar comigo, ouvindo essas pessoas, tendo esse espaço de diálogo. O terceiro pilar é a proximidade estratégica.
E aqui já vem um alerta, cuidado, proximidade com a sua equipe, não estou querendo dizer que é amizade. Esse é um erro comum, que querer ser tão próximo assim pode acabar querendo gerar um vínculo que gera uma expectativas irreais. E o que acontece quando você tem essa proximidade que vai próximo da amizade? O liderado cria uma expectativa que acaba se frustrando. Ele vai querer saber das informações privilegiadas, ele vai querer até entender como você está, se você está saindo bem das suas preocupações. E isso a gente não vai poder levar com toda essa transparência agora nesse seu papel de liderança. Então, a verdade é que muita gente que você está liderando, que antes você tinha um laço de mais amizade, ela não vai ter maturidade neste contexto para lidar com tanta proximidade e tanta informação. Então, é muito importante você manter um espaço acessível, um espaço de confiança, mas estabelecendo limites. Isso mostra respeito pela outra pessoa e que você também está se posicionando de uma forma mais reservada para preservar a sua autoridade nesse caso. Eu quero compartilhar um caso de um coordenador de TI que assumiu um cargo de gerente e o desafio dele foi muito grande, porque ele estava no mesmo nível que os antigos pares e agora ele está liderando essas pessoas. No início, ninguém respeitava a autoridade desse líder, evitava falar com ele e subiam os temas direto para o diretor. Qual que foi a chave de virada, né? Ele intensificou as conversas one-on-one, ajustando a linguagem, porque ele tinha uma postura muito mandona, meio autoritária até. E ele começou a adotar um tom muito mais de mentor, de ouvir, de dar esse espaço de conversa com as pessoas. Então ele conseguiu reservar uma autoridade com mais firmeza, onde ele tinha que ser mais crítico em situações mais críticas, né, de mais caóticas, mas a grande maioria dos momentos que não era tanta crise, ele conseguia esse espaço de conversa e abertura para ouvir as pessoas e dar espaço para toda a competência e autonomia que outros líderes que ele trabalhavam também tinham. Em 3 semanas, esse líder já estava mais calmo e já era considerado referência. A equipe passou a respeitar o espaço dele, a consultá-lo diretamente, evitando aquele acesso no diretor, né? Então, para ele, foi um resultado rápido, onde ele tem bastante confiança com ele mesmo e com a equipe. É exatamente esse tipo de transformação que acontece na minha mentoria. Ela foi criada para líderes de TI que querem ascender na carreira com mais segurança emocional e clareza para se posicionar de uma forma mais estratégica. Então, a mentoria ela é individual e ela vai trabalhar assuntos que são mais específicos para os seus pontos de dificuldade. Você vai trazer suas situações do dia a dia e eu vou trazer uma estratégia para você conseguir aplicar uma solução para isso, te monitorando, te acompanhando. Eu vou usar o meu framework emocional, que é um método super estruturado que vai ajudar você a ter essa confiança, essa autoridade e esse equilíbrio. E conseguir ter uma influência real no impacto que você está conseguindo trazer, no impacto na área que você trabalha. Se você se interessou e quer conhecer um pouco mais, me manda uma mensagem no WhatsApp. Aqui no contato desses vídeos tem o meu contato e eu vou te explicar como funciona para você avaliar. Não perca mais tempo, invista na sua liderança para você performar e ser mais rápido aí com seus resultados. Recapitulando a aula de hoje, então, nós falamos dos 3 pilares para você alcançar a confiança da sua equipe. Intensificar a relação para criar essa conexão, esse espaço com as pessoas, ter uma postura com clareza para você posicionar seus valores e a sua visão. E 3, criar um ambiente de proximidade, mas com limites, sem confundir proximidade com amizade. Liderar não é agradar e nem querer controlar, é guiar as pessoas com firmeza, com estratégia e com verdade. Eu aguardo você no WhatsApp para te explicar mais sobre o meu método.